Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 3 de maio. Boa semana para você que nos acompanha. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 16.880 casos de Covid-19. Desse total, 16.094 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.700 pessoas e o número de óbitos não para de subir. Chegamos então a 471 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 62 internações, sendo 37 em UTI. E dos casos suspeitos, são 20 pessoas internadas e até o momento 2 estão na UTI. Sobre a vacinação, 59.988 doses já foram aplicadas. 15,80% da população já tomou essa primeira dose então do imunizante e 9,68% das pessoas já estão completamente imunizadas, então com aí a segunda dose. Lembrando que nós, por enquanto, não temos o calendário de vacinação, estamos esperando a divulgação que é feita diariamente pelo Poder Executivo, ou seja, pela Prefeitura Municipal. Hoje nós estamos recebendo de forma online o professor e arquiteto paisagista Mário Soléu. Mário, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, mesmo que à distância. Bom dia, Leilane. Eu que agradeço aí a oportunidade. E sim, né, agora à distância, mas também a gente consegue aí contribuir se reinventando aí nesse novo cenário, né? Um prazer, obrigado pelo convite. A gente tem que se reinventar, não tem jeito, né? Mário, a gente já está mais de um ano, né, nesse novo cenário, nesse novo normal. E a gente lembra que lá no comecinho da pandemia, com as medidas de isolamento social, a gente começou a viver de uma forma que causasse menos impacto no meio ambiente, né? Menos carro na rua, né? Menos poluição. No entanto, foi uma coisa mais momentânea, né? Nesse um ano que a gente já passou, qual é a análise que você faz das principais mudanças? Permaneceram algumas ou a gente já meio que voltou na vida de antigamente? Eu acho que esse primeiro impacto que a gente teve realmente, a diminuição, especialmente de locomoção, né, especialmente dos veículos aí motorizados, né, carros e ônibus, isso com certeza fez com que no mundo todo surgissem aí uma série de indicadores de como isso teve uma diminuição, né, nos índices de poluição, e até outros tipos de comportamentos em relação a, por exemplo, a aumento do número de pássaros nas cidades, né? Mas eu tenho percebido, é uma análise meio mesmo de visual e de observação, que realmente a gente voltou, especialmente nesse quesito de transporte, a gente já voltou um pouco mais próximo do que era antigamente, mas ainda está diminuído, né, esse número de veículos nas ruas. Mas, então, assim, esse que seria o fator, talvez, que a gente conseguisse melhor fazer uma mudança, uma quebra de paradigma, a gente ainda não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E o desafio também, né? A gente mais em casa consome mais produto que vem por meio de delivery. As compras, né, no e-commerce saltaram, né, muito. Então, muita coisa embalada em plástico, papelão. A gente acabou produzindo mais lixo, né, de certa forma. Isso, claro, traz um impacto gigantesco para o meio ambiente. É verdade. Esses estudos que a gente até pode colocar dentro dessa linha do pensamento sistêmico, né? Então, como uma coisa está conectada com a outra, e acho que vão surgir uma série de pesquisas e estudos que vão nos mostrar resultados bem interessantes, né? Porque às vezes a gente abre mão realmente de um hábito, mas aí cria-se outros como esses, dos entregadores e das embalagens, e aí teria que fazer essa conta, né, para fazer essa comparação de como que está dentro dessa a pegada ecológica de uma atividade versus a pegada ecológica de outra atividade. Mas realmente essa questão do
da geração de resíduos, né, a gente teve um aumento da geração de resíduo doméstico. E aí agora é importante a gente também analisar como que está essa questão da geração dos resíduos, a diminuição talvez daqueles setores dos quais tiveram aí e estão tendo ainda restrições de uso, comércio, serviços, etc. Perfeito. Peço licença a você, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a conversar com o Mário. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que fala sobre um dos patrimônios aqui da nossa cidade, que é o Cristo Acolhedor, que fica lá no bairro Vista Verde. Infelizmente, por enquanto, a região está abandonada, aguardando aí providências do Poder Executivo Municipal. Localizado em um dos pontos mais altos de Jacareí, a estátua do Cristo Acolhedor estende os braços ao povo desde o final da década de 70. O local já abrigou espectadores do Cometa Halley na década de 80, garante uma das vistas mais bonitas da cidade e faz parte da vida de uma geração. Tiago conhece bem o local, mora no Vista Verde desde criança e conta que a região foi um espaço que influenciou na formação acadêmica. Hoje ele é biólogo e documentarista de natureza. Eu acredito que aqui é um dos lugares com a vista, com uma das vistas melhores de Jacareí, né? Para a gente consegue ver a cidade inteira. Foi aqui que eu observei as primeiras aves, que eu aprendi a fazer as identificações, né? Então esse lugar tem uma importância assim, afetiva para mim, né? Ele foi importante até na minha formação, assim. O Morro do Cristo, que contempla uma área de 7,2 hectares entre os bairros Cidade Jardim e Vista Verde, no momento está abandonado. Mato alto e lixo fazem parte do cenário. Por enquanto, não existe infraestrutura e o local sofre com a erosão do solo. Hoje a região do Morro do Cristo ela tem 3 grandes problemas. O primeiro problema é a não utilização de uma área pública de uma região central da cidade. O segundo problema é que com a não utilização dessa área pública, né, gera toda uma questão de insegurança no entorno dessa área, tanto no Cidade Jardim quanto no Panorama, que são os bairros anexos a essa área. E o terceiro e mais grave problema é a questão ambiental. Existe um problema de drenagem que vem causando uma erosão muito grande no Morro do Cristo, que hoje é visível o quanto o morro está degradado. O abandono influencia diretamente na questão ambiental, além de levar risco para a população devido à presença de animais peçonhentos. A riqueza da fauna foi perdida ao longo do tempo. Aqui é uma região que foi muito mexida pelo homem, né? Quando eu mudei para cá, a gente tem relato de até alguns mamíferos aqui de tatu, várias coisas que tinham aqui nessa região. Mas essa terra aqui ela foi extremamente mexida pelo homem, né? Então é muito quente, tem muito vento, né, muito sol, então isso impede que tenha uma grande diversidade, por exemplo, de aves, né? Acredito que se tivesse um plano de manejo, se tivesse um cuidado, se tivesse um reflorestamento, aí eu acho que essa diversidade aumentaria e eu acho que isso seria bom também para a própria comunidade, né? A Prefeitura Municipal tem como objetivo revitalizar a área e construir no local o Parque do Morro do Cristo. O projeto está incluso no pacote de obras financiadas por meio de um empréstimo realizado pelo município junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, que visa garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do município. A Prefeitura pretende terminar neste primeiro semestre o projeto executivo e licitar o projeto executivo de recuperação ambiental do Morro do Cristo e também dar um uso social para essa área. Hoje tem sido muito discutido a utilização do entorno do Morro do Cristo para atividades de rugby no município. A ideia é trazer para que eles fomentem a utilização dessa área, eliminando esses 3 problemas, que é a não utilização, a questão ambiental e trazendo mais segurança para todo o entorno. O projeto ainda não começou, a região continua da mesma forma, mas como falou aí o Celso Florencio, o secretário de governo, aguarda então esse investimento para dar início nessas obras que são financiadas pelo CAF, né, o empréstimo realizado entre o Banco da América Latina e aqui a Prefeitura Municipal. Voltando então para a nossa conversa com o professor Mário Soléu. Mário, a gente acabou de ver uma reportagem que fala sobre uma região importante para a cidade, mas que infelizmente está abandonada.
talvez nesse processo de urbanização, dessa influência pesada do capitalismo que a gente vive, a gente meio que foi esquecendo esse olhar para a natureza. O biólogo falou, né, que ele construiu ali o começo da carreira dele fazendo essa observação dos pássaros, e hoje a gente vê uma região com mato alto, cheia de lixo. Falta um pouco, né, da gente como indivíduo ter esse olhar do cuidado com o que é público, principalmente nas áreas verdes? Ah, sim, com certeza. Eu tenho uma memória afetiva aí também com o Morro do Cristo. Eu lembro quando eu era criança, a minha tia levava a gente para ir fazer piquenique aí, né, e a gente empinava pipa, e realmente o que foi colocado na matéria, essa área, ela é o único mirante, né, público, que pertence a uma área pública. Então é fundamental mesmo, e a gente torce para que tenha um projeto que faça, né, contemple dentro do que a gente chama aí do programa de necessidades desse parque, contemple todos esses aspectos que, infelizmente, o modelo padrão de urbanização das cidades não vem considerando, né, que é justamente estratégias em geral, né, estratégias sempre de curto prazo ou visando somente o lucro econômico. Mas hoje a gente já sabe, e tem exemplos, né, de cidades aí em vários lugares do mundo, de bons casos onde, quando a gente se preocupa não só com a questão econômica, que é fundamental, mas também com a questão ambiental, ecológica, e com a questão social, que são justamente as pessoas, a gente consegue, sim, manter os lucros, não só de curto prazo, né, mas de médio e longo prazo. Então, em relação a essa questão mesmo de áreas verdes, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o ideal para uma cidade é que se tenha 12 metros quadrados de área verde por habitante. E eu não tenho esses dados de Jacareí, mas é sabido que a gente tem esse déficit, né, em relação a essa metragem, né, que seria pegar, então, a área total de áreas verdes existentes e dividir aí pela população, né? Então, é mais do que urgente mesmo, e a gente fica feliz e torcendo para que não só essa área do Morro do Cristo, mas outras que têm sido pleiteadas pelo município, para que se tornem realmente parques, mas que se tornem parques que levem também em consideração esses aspectos da sustentabilidade, que são mais do que urgentes para a gente começar a adotar, não só na legislação, para depois ser aplicado pelo executivo, mas essencialmente também, como você bem colocou, para que cada vez mais a gente, enquanto cidadão, indivíduo, a gente também compreenda a urgência, a necessidade e os benefícios desse tipo de prática, né, que não são aqueles convencionais que a gente foi, de repente, criado, para que a gente também possa contribuir com a manutenção dessas áreas verdes, não só as públicas, mas também as nossas, né? Nossas, inclusive a gente entra num assunto agora, como a gente percebeu a falta que a natureza faz pra gente, né, Mário? Eu tô vendo aí na sua casa uma plantinha, aí, né, eu já estive, né, a gente participou de programas juntos, então já conheci um pouquinho do seu trabalho, que é justamente levar essa natureza para dentro não só das casas, mas das pessoas, né? Esse momento de pandemia fez a gente perceber essa relação, dessa ausência, o como faz falta, o como é necessário a gente ter esse relacionamento com a natureza? Eu acredito que sim, e acredito até que, na verdade, foi um contraponto, uma grande oportunidade justamente para a gente se perceber e tentar ter um tempo, né, de pausa para ver, bom, qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel, né, aqui dentro dessa nossa passagem que é a vida, né, porque em geral a gente fica realmente fechado somente naquilo que o sistema vai demandando, né, então a gente trabalha, estuda, descansa, dorme no dia seguinte, é a mesma coisa, e entra numa rotina, e às vezes os nossos sonhos, né, vão ficando de lado, e as coisas que são importantes também, como as relações, né, as relações com os nossos familiares e com o ambiente, né. Então, acho que foi uma grande oportunidade para a gente ver que a nossa casa, ela deixou para muitas pessoas de ser só aquele local de dormir, né, e passou a realmente ser o ambiente. Eu gosto muito de uma teoria que chama a teoria das 5 peles, que coloca a nossa casa como a nossa terceira pele. E a gente tem a primeira pele, que é a epiderme, a segunda pele, que é a nossa roupa, e a terceira pele é a nossa casa.
E também a própria Organização Mundial de Saúde faz um estudo desde a década de 80 que se chama Síndrome do Edifício Doente. E a gente tem dados que, aqui no Brasil, mais de 80% das residências e dos edifícios também, comerciais e de serviço, eles têm essas características de edifícios doentes, ou seja, eles contribuem com a diminuição da nossa saúde. E aí, o nosso objetivo é justamente fazer com que, a partir dessa ótica da gente ver que a casa é a nossa terceira pele, ela interfere tanto na nossa saúde e no nosso bem-estar, como também pode diminuir a nossa saúde e o nosso bem-estar. Foi uma grande oportunidade, e está sendo, naturalmente, para quem está podendo, mas a gente sabe que isso afetou a todos nós, né, a nossa relação com a casa, né? Então, com isso, aumentou muito mesmo o número especialmente do cultivo de plantas em casa, né? E eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente se sensibilizar, conhecer mais e se ver como parte da natureza, e não a natureza como algo lá fora e a gente alheio a ela, né? Desafiador. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse crescimento, né, no mercado de jardinagem. Peço licença a você mais uma vez, Mário. Desafios, né, gente? No último sábado, começou a nova fase de transição do Plano São Paulo. Desde o dia 1º de maio, o comércio pôde funcionar, então, em horário estendido, ou seja, entre 6 da manhã e 8 horas da noite. No entanto, precisa continuar respeitando o limite de ocupação de 25%. Essa lista inclui, então, aí os serviços como restaurantes, salões de beleza, academias e atividades culturais. Então, essas atividades que eu acabei de citar, elas podem acontecer e aí com restrição de 25% de ocupação. E falando sobre os impactos econômicos da pandemia, a gente destaca que estão suspensas até dia 30 de junho as obrigações financeiras relativas às cobranças de juros e multas pelo atraso no pagamento de débitos para com aqui o município. Então, suspensas até 30 de junho. Bom, e a Jacareí Ampara Menores, a JAM, volta então com o bazar. Então a gente conversa agora com a Isabela Correia para falar um pouquinho mais sobre o assunto. Isabela, que está com a Delma, a queridíssima Delma, que leva, né, essa instituição mais do que a sério, ela leva no coração, né? Bom dia, Isa, bom dia para a Delma também. Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham. A gente observa que a pandemia trouxe um momento de muita instabilidade para várias instituições que sobrevivem de arrecadação. Uma boa notícia, como até você comentou, a gente está na fase de transição do Plano São Paulo, que é válida para todo o estado, incluindo a cidade de Jacareí, e essa fase permite o retorno de algumas atividades presencialmente do comércio, incluindo os bazares. Hoje, o Bazar Casa Lar da JAM volta a funcionar, na verdade já voltou a funcionar desde as 8h30 da manhã. Quem está aqui com a gente para trazer mais informações é a dona Delma, que é a presidente da JAM. Seja bem-vinda, dona Delma. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Nós estamos aqui com uma excelente notícia. A partir de hoje, você pode frequentar o Bazar da JAM de segunda a sexta-feira, onde tem peças limpas, arrumadas, boas, utensílios domésticos, calçados, roupa masculina, feminina, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. O bazar é tocado por voluntários e nós aproveitamos para pedir à população que nos doem peças em boas condições de uso. Nós estamos muito felizes com essa volta, pois pagamos a prestação do elevador que a gente comprou em fevereiro da Vilarta com esse dinheiro do bazar. Ô, dona Delma, como a gente comentou sobre essas questões das instituições, que é um trabalho beneficente. Você pode comentar um pouquinho melhor? Você falou que todo esse lucro vai para a questão do elevador na JAM. Sim, nós temos um controle muito sério de dinheiro na entidade. Como vocês sabem, eu estou a minha vida inteira lá, então nós temos um conselho fiscal que toma conta disso. O caixa do bazar é fechado 2 vezes por dia e a presidente do conselho fiscal faz esse fechamento semanal, o que nos ajuda muito, porque são poucas as campanhas que a gente pode continuar. Então, volta agora os biscoitos do bem, mensalmente a pizza, dia 21 vai ter outra pizza aí, e a gente tem que pagar as contas, né? Com as coisas fechadas, mas a conta vem.
E, dona Delma, você tinha comentado para a gente aqui nos bastidores que, excepcionalmente por conta do Dia das Mães, o bazar vai abrir neste sábado. Conta um pouquinho melhor para a gente. Vou contar para vocês vão ficar muito contentes de saber. Uma loja de grifes muito bacanas, bem finas, não é a coleção atual, são coleções passadas. Ela vai estar no nosso bazar sexta e sábado, nós vamos tomar conta das peças, vão ser pilhas por preços bem acessíveis, mais ou menos 1/5 do valor da peça, peças de grife que estão para ser vendidas pela loja. Essa compra aí não vai misturar no nosso caixa, passa no cartãozinho da loja. Então, sexta e sábado também no Bazar da Jan. Sábado, excepcionalmente, porque a gente não abre aos sábados, por causa do Dia das Mães, vamos abrir. Então, contamos com vocês lá no Bazar da Jan. Então é isso, só confirmar os dias de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. O bazar fica no endereço Ladeira Rodolfo de Siqueira, número 70, Centro. Para mais informações, também é possível ligar no telefone 2127-1288. Uma maneira legal de se vestir de uma forma fina, como disse a dona Delma, de moda sustentável e também podendo ajudar uma instituição séria aqui da cidade. Volto com vocês aí no estúdio, Leilane. Obrigada, Isa, pelas informações. É sempre bom a gente contar com a participação da equipe da Jan, que faz muita diferença aqui na nossa cidade. Mudando um pouco de assunto, os cuidados com os pets aumentaram por conta da pandemia. E saber o que usar na hora da higienização dos animais é fundamental. A relação entre tutores e seus animais de estimação é apoiada em muito amor, parceria e cuidado. E claro, a cautela aumentou durante a pandemia da Covid-19. A Andrea tem 3 gatos e 2 cães. A casa já era equipada com telas para evitar a saída dos bichanos, mas os passeios da Lua e do Shadow precisaram de novas regras. Principalmente, assim, né, por conta da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que está aí no grupo de risco, né? Então, é complicado. O Shadow é um cachorro que chama atenção, as pessoas querem colocar a mão, querem brincar, né? A Lua é uma cachorrinha que faz fisioterapia, então a gente tem muito contato com pessoas. E aí, tem o meu alquinho, né, no carro que a gente passa nela, para tirar qualquer coisa que possa ter no pelo dela. Ali fica o alquinho, né, logo ali na porta, para passar na patinha. Calma aí, Andrea. Vamos perguntar para a veterinária sobre os cuidados para manter a saúde dos pets e dos donos. Passeou na rua, voltou para casa, limpa a pata, né? Pode usar lencinho umedecido de bebê mesmo, não precisa nada com álcool 70, até porque pro animal isso agride muito, tanto pata como pele. O álcool 70 para eles é muito agressivo, então pode limpar com lencinho umedecido. Esses são, ou até mesmo o pelo, passar no pelinho dele o lencinho, isso consegue preservar o pet e a nossa saúde, nossa segurança também. Muitos desconhecem dos cuidados corretos com os animais e a recomendação de não usar álcool 70% nos cães foi uma novidade para a Andrea. Não sabia. Na patinha dos cães, só lenço umedecido. Com certeza, ainda mais porque eu tenho um monte de lenço umedecido em casa por conta dela, né? A Lua, por ser especial, ela exige cuidados, né? Então a gente sempre tem o lencinho umedecido na bolsa. A rotina na casa da Andrea mudou desde o início da pandemia e isso também afetou o comportamento do Shadow. O Shadow ficou muito mais ansioso, aquela coisa, né, ansiedade de separação. Então, eu trabalhava fora, né, e hoje praticamente todo o tempo eu trabalho em home office, né. Eu atendo alguns pacientes presenciais, mas a maioria é tudo online. Então, como ele fica o tempo todo comigo, para ele fica complicado quando eu saio, né? Então eles ficam deitados na porta, eles ficam chorando. Então isso era um comportamento que ele não tinha antes, quando eu trabalhava fora. A veterinária reforça que é muito importante manter a rotina do animal de estimação. A rotina do pet, para evitar demais problemas, a gente tem que continuar. A rotina pro pet hoje é primordial. É importante lembrar que estudos científicos afirmam que ainda não há evidências de que os animais domésticos são infectados facilmente ou que tenham papel na disseminação do novo coronavírus. No pet, a gente sabe que eles não transmitem, né, o coronavírus. Porque o vírus no ambiente, no caso no pelo do pet, ele fica muito pouco tempo.
Ele fica muito pouco tempo ativo ali. Em média, umas 2 horas. Mas assim, tipo, não acontece, tipo, espirrei agora, tipo, uma pessoa pegou o bicho no mesmo momento, entendeu? Mas não tem nada confirmando que isso seja realmente possível. O mercado de pets é crescente, né? E por isso é tão importante a gente ter os cuidados devidos. Professor Mário, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, desse cuidado, né? Que é positivo, claro, a gente tem que cuidar dos pets, é essencial, mas se a gente tivesse uma visão dessa forma como as plantas, a gente teria uma realidade um pouco diferente, é isso mesmo? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que se a gente tratasse as plantas, né, e mais até do que as plantas, a gente se compreendesse em que ecossistema que eu estou inserido. A gente em Jacareí está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, né? E a gente faz de tudo, às vezes, para que a natureza não siga o caminho dela, o fluxo dela, porque a gente considera as plantinhas que nascem no quintal, nas frestas, nos terrenos, como praga, invasor, daninha, né? Sendo que, na verdade, é o desejo da natureza, inerente dele, né, para se virar uma floresta novamente. E é super possível que a gente consiga conciliar as nossas necessidades humanas de ruas, moradia, hospitais, escolas, serviços e comércios com o ecossistema local. Mas para isso é fundamental que a gente primeiro saiba, tenha essa compreensão e depois esteja disposto a agir de acordo, a favor da natureza e não contra ela. E aí a gente vai economizar muito dinheiro e outros recursos e conseguir ter um ambiente muito mais saudável para a gente. Então, o que eu costumo brincar é que se a gente tratasse os nossos pets, ou melhor, as plantas e o ecossistema, como a gente trata os nossos pets, a gente viveria muito próximo do que é descrito aí nos livros, né, o paraíso. É um tanto quanto utopia, mas quem sabe a gente consiga ter esse cenário muito em breve. A gente faz uma pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas voltamos logo. Até já. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. A campanha é importante porque isso é um grande mutirão, porque você amplia a testagem de HIV para a população, HIV e sífilis, via teste rápido. Então, a saúde ela vai até a comunidade, na perspectiva também de oferecer uma oportunidade para as pessoas se testarem, porque cada vez mais, se você descobre muito mais cedo o HIV e a sífilis, você tem condições de testar e reduzir o impacto dessas patologias, essas doenças na saúde da população. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo.
Medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem. Dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e da vontade de reagir e de continuar. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta e continuamos aqui a nossa conversa com o professor e também arquiteto paisagista Mário Soléu. Professor, a gente viu um crescimento exponencial no mercado de jardinagem nesse último ano, né? Claro que isso é, de certa forma, positivo. Queria que, no seu ponto de vista, você levantasse quais são os benefícios, mas também quais são os desafios, né? Para que a gente consiga colocar, de fato, dentro de casa um pouco mais de natureza, mas que a gente também consiga preservar. Às vezes, né, tem os desafios de manter uma plantinha viva dentro de casa. Então, quais são esses desafios? Bom, primeiro, os benefícios, né, que realmente são muitos mesmo nesse sentido, não só da jardinagem, como hoje uma das ferramentas mais eficientes de terapia, de diminuição de ansiedade, né, de diminuição de estresse e de conexão ou reconexão, né, com a vida, com o todo e com a natureza. Outros benefícios, especialmente as plantas, elas fazem a função mesmo de melhorar a qualidade do ar, então elas captam as toxinas, poluentes, e liberam oxigênio e melhora a umidade relativa do ar. Então, ter uma planta dentro do seu ambiente, que pode ser inclusive dentro do seu quarto, é super positivo para a nossa saúde mesmo, e especialmente para o sistema respiratório, que está tão em voga no momento atual, né? Os desafios são justamente esses da gente não confundir e, de repente, ir para uma linha consumista, né, em relação às plantas e replicar aquele modelo que a gente sabe que não funciona do consumir e descartar, né? Porque as plantas são seres vivos, é óbvio, a jardinagem ela é observação, tentativa e erro. Então, muitas plantas já morreram e ainda morrem, algumas nas minhas mãos, né? Porque isso é comum, né? A gente vai experimentando, algumas se adaptam, outras não. Mas eu acredito que o principal desafio seja esse, e que a gente tenha também uma oportunidade, então, de ampliar esse nosso olhar em relação à nossa relação com as plantas. Só para fazer uma conexão aqui, se eu tiver um tempinho, voltando para a OMS, ela também recomenda uma árvore por habitante nas cidades. Então, Jacareí, a gente vai estar aí próximo aí de 211, 230 mil habitantes. O ideal é que a gente tenha uma árvore por habitante para garantir a saúde, né, da população. E também, dentro dessa ótica da ecologia urbana, do urbanismo sustentável, a pandemia trouxe aqui agora esse cenário para o Brasil de que a gente está com 50% da população próximo ou dentro do que é classificado de insegurança alimentar, né? E por que não, então, aproveitar essa oportunidade para começar a produzir não só, para começar a ter plantas, mas não só plantas ornamentais, mas começar a produzir parte do seu alimento no seu quintal, né? Onde for possível. Onde bater sol, é possível ter alimento. O senhor até me deixou mais tranquila, falando que algumas plantinhas já morreram aí na sua mão, porque eu confesso, gente, que para mim é um desafio, viu, ter as plantinhas vivas ali. Tem algum, de fato aquela coisa, tem a mão boa, não tem a mão boa para a planta? Ou todo mundo, professor, pode tentar inserir, né, tentar conseguir manter essa nova realidade mais verde, né, não só ornamental, mas também que ela seja eficiente ali para a nossa saúde? É possível para todo mundo? Sim, é super possível, é como todas as áreas do saber. Claro que tem alguém que já tem mais aptidão, né? Mas
a técnica ela é sempre fundamental. Então, as principais dicas que eu posso dar é, primeiro, saber se a planta ela é de sol ou ela é de sombra, né? Segundo, é um bom tratamento do solo, né? Porque é do solo que a planta tira todos os seus nutrientes que ela vai morar. Então, imagina que a planta é como se fosse um pet, só que ela não consegue se locomover para ir atrás do alimento e nem beber água. Então, ela precisa que a gente leve isso para ela. Bom, então, o sinal de que todo mundo pode, né, gente? Só seguir as dicas aí que o professor passou para a gente. As inscrições para entidades e movimentos sociais interessados em participar da eleição do Conselho Gestor para a revisão do Plano Diretor estão reabertas. O primeiro prazo de inscrições havia sido aberto em janeiro do ano passado. Em razão de uma ação judicial movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também, claro, da pandemia, o processo eleitoral foi suspenso. A Prefeitura, então, optou por retomar a revisão na medida em que as condições sanitárias se mostrassem mais favoráveis. Então, apenas as entidades e movimentos sociais que não apresentaram inscrições no ano passado precisam se inscrever. Para os candidatos já inscritos, a Prefeitura solicita apenas uma apresentação de uma declaração escrita, confirmando ou desistindo da candidatura. Não poderão ser indicados como representantes pessoas com um vínculo empregatício com o Poder Executivo, Legislativo e também Judiciário em qualquer esfera de governo, seja federal, estadual ou municipal, em nenhum momento do processo, seja ele de inscrição, eleição e também durante o mandato. Os interessados têm até o dia 17 de maio para realizar a inscrição, que poderá ser feita pela internet no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, ou no Atende Bem, que fica aqui no térreo, né, no térreo do Paço Municipal, que você pode fazer por agendamento pelo telefone, através do 0800 16 30 10 ou também do 156. A Biblioteca Municipal está com inscrições abertas para cursos gratuitos e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia, é isso mesmo? Oportunidades? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. Isso mesmo, novidade na área da educação. A Biblioteca Municipal Macedo Soares abrirá vagas para o curso de Tecnologia em parceria com a ONG Recode, que atua na ampliação do empoderamento digital no Brasil. Os cursos, Leilane, serão totalmente gratuitos e acontecerão de forma online por conta da pandemia da Covid-19. A proposta do curso é estimular o uso ético, consciente e cidadão da tecnologia. O curso vai utilizar a metodologia da ONG Recode nas competências do século XXI, como a resolução de problemas, comunicação, além de trabalhar habilidades para o mercado de trabalho e a inserção e permanência no primeiro emprego. Então, um curso muito bacana e muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né, Leilane? As inscrições podem ser feitas no link que está disponível no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, e vai ser disponibilizado amanhã. Então, as inscrições podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 7 de maio. E quem pode participar desse curso, Leilane? Podem participar alunos a partir de 14 anos de idade. Então, bastante gente pode participar. É uma oportunidade muito boa para cursos na área da tecnologia. O primeiro curso já começa no dia 12 de maio e será de ferramentas digitais no mercado de trabalho, com carga horária de 56 horas. Todos os cursos terão certificado. Então, oportunidade muito boa de ensino na área da tecnologia aqui para Jacareí. Mais informações e dúvidas, pode entrar em contato pelo e-mail biblioteca.ms@edujacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 3959-2258. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Só lembrando que as inscrições começam a partir de amanhã,
dia 4. Com a diminuição das restrições impostas pelo Plano São Paulo, o PROCON retoma hoje o atendimento presencial mediante agendamento prévio. Os munícipes podem entrar em contato pelo número 3955-9130. Orientações e esclarecimentos de dúvidas também podem ser feitos através do e-mail, que é o procon@jacareí.sp.gov.br. Já para a abertura de reclamações e desbloqueio da senha da nota fiscal paulista, é possível, então, entrar em contato de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, que serão distribuídas senhas também pelo telefone. Então, voltando a lembrar o número, é o 3955-9130. Para a gente finalizar o nosso programa de hoje, professor, é uma pergunta até difícil, porque a gente fala de comportamento das pessoas, de escolha das pessoas, né? Mas como a gente pensar de fato no mundo pós-pandemia, né, no mundo que a gente tenha esse entendimento que nós somos parte da natureza e como cada um fazer seu papel, porque é uma questão muito individual, é uma questão de escolha. Qual que é o grande desafio para a gente transformar esse nosso cenário, professor? Olha, eu acho que a gente pode até voltar aí para a década de 70, quando em Curitiba o prefeito foi o Jaime Lerner, que era um arquiteto urbanista, e ele dizia que o nosso maior desafio era de engajamento. Naquela ocasião, ele já conseguiu fazer, por exemplo, programas de compostagem em larga escala para a cidade e também aumentar aquele índice de áreas verdes de 7 metros quadrados para 56 metros quadrados por pessoa. Então, existe e é possível. E o que ele recomendava é que, para a gente se engajar com uma mudança, é preciso que a gente perceba que a gente está tendo crescimento pessoal naquilo que a gente está fazendo. Então, é um processo sempre mútuo de autoconhecimento, né? E da gente tentar cada vez mais entender qual é o sentido e a nossa função, a nossa missão aqui, baseado na nossa aptidão, na nossa felicidade interna. Professor, obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, por dividir com a gente seu conhecimento. As portas estão sempre abertas para você aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. E em breve vamos ter abertas aí as inscrições para o vestibular da FATEC de Jacareí, no curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que trata desses assuntos e de diversos outros. É um curso gratuito, então espero que em breve a gente consiga também voltar aí para repercutir um pouco nesse sentido. Fico sempre aí à disposição. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece também pela ótima notícia, né, para falar então que em breve a gente vai ter novas oportunidades aqui para o curso de Meio Ambiente da FATEC de Jacareí, lembrando que o estudo de qualidade e gratuito, que significa que todo mundo pode então ter a chance de voltar para a sala de aula e crescer, né, de forma promovida aí pela educação. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. Claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.